Fala, galera do Meteoro Repórter. Tô com um entrevistado muito bacana. A gente tá chegando nas últimas entrevistas de 2015 para fechar 2025 para fechar com chave de ouro, errando as datas aqui, todo confuso. Vou entrevistar o queridíssimo jornalista, fã do Meteoro Brasil, jornalista do Brasil 247, também da revista Liberta, lá do Instituto Conhecimento Liberta, o grande Renato Aroeira. Um cara que é craque, já participou dos grandes veículos da imprensa nacional, Jornal Globo, é chargista, é músico, e ele está fazendo as melhores charges aí no exato momento em que a gente está tendo a operação da Polícia Federal na 13ª Vara de Curitiba. Abriu aí a temporada de caça ao marreco. Eles abriram ali a pasta amarela, né, com muita coisa que promete dar uma porrada. E também, enfim, não esqueceram do senador Sérgio Moro. Além, claro, da estátua da Havan, que foi alvo aí de ventos de 90 km por hora no Rio Grande do Sul. A gente vai falar desses assuntos, vamos falar um pouco de charge, vamos falar um pouco de jornalismo e vamos falar sobre vários outros assuntos logo depois da vinheta. Vamos lá. Renato, dizer que eu tava doido para te chamar para cá e perguntar uma coisa muito simples. É mais fácil tirar sarro da família Bolsonaro que te levou para a capa do New York Times ou do Sérgio Moro? Como é que você tá, Aroeira? Tudo bom? Tudo bem, como é que você vai, Pedro? Pô, um prazer estar aqui, uma delícia estar aqui, na verdade, porque eu sou fã do Meteoro já há um bom tempo. Eu já gosto do nome, né? Aquele negócio, cadê o Meteoro quando a gente precisa dele? Pô, tem Meteoro. Na verdade, eu adoro Você isso. sabe que a Ana me falou uma vez, o pessoal falou, cara, chega Meteoro, ela pegava o perfil e de zoeira botava oi nos comentários. Cheguei. Chegou lindamente. Eu adoro Meteoro, gosto muito. Então é um prazer estar aqui. Mas, bom, mais fácil, rapaz, fazer piada com essa elite absurda que a gente tem, auto-intitulada elite absurda, é fácil demais. Assim como é fácil processá-los também, porque eles entregam as provas. A mesma coisa, fazer piada é mais ou menos a mesma coisa. Eles entregam as provas para a gente o tempo inteiro. Eles entregam a piada prontinha numa bandeja, é só desenhar. Já conversei isso com vários colegas do ramo e todos dizem a mesma coisa. A piada chega pronta no nosso colo, tudo que a gente faz é desenhá-la. Então, agora a família Bolsonaro tem algo de tragédia grega no meio também, né? Tragédia grega de quinta categoria, mas tem. Então, acrescenta esse elemento, né? Porque o pessoal diz que a comédia é a tragédia mais o timing. Então, basicamente, nós temos o material todo. E a família Bolsonaro tem isso. Então, vamos dizer, a família Bolsonaro ganha por um na cabeça. Ganha por um na cabeça. Uhum. Na live do DCM que a gente gravou, inclusive hoje, Aroeira, você estava definindo o Moro, né? Ele é um chantagista, né? E de fato é o cara que... O Lenny Streck tem uma definição muito interessante que ele diz que o lavajatismo é o pai e a mãe do bolsonarismo, né? O bolsonarismo é só a versão piorada. Como é que você tá vendo isso, Aroeira? Esse país vai ser passado a limpo mesmo com tantos crimes? Ou será que a gente vai ter alguma decepção em algum momento? Algum acordão para deixar para lá? Hoje estava conversando com meu filho agora há pouco, e a gente estava falando sobre isso, assim, passar limpo, eu acho que não. Eu acho que são épocas um pouco mais tensas do que outras durante o desenrolar da história, e algumas épocas mais calmas. Eu acho que a gente está num desses interregnozinhos, assim. A gente está vivendo os tais tempos interessantes, né, Pedro, da maldição chinesa, né? Que você viva em tempos interessantes. Porque é muito bom ler sobre isso, estudar esses tempos depois, é fascinante, mas viver na época, digamos assim, durante a Comuna de Paris, ou a Revolução Francesa, ou durante os 50 anos finais do Império Romano, por exemplo, ou durante a invasão, uma das invasões mongóis, por exemplo, no Império Chinês, são momentos em que tudo fica conturbado, o tempo inteiro acontecem coisas. Nós vivemos um desses momentos agora. Depois tem um momento de estabilidade, assim, 20 anos, 15 anos, 500 anos, depende do ponto da história onde você está. Mas, assim, estabilidade para os próximos tempos eu não vejo. Então,
acho que nós vivemos em tempos interessantes. E a gente, então, tem que corresponder, né? A gente tem que se virar, igual no Matrix, né? Aquele negócio de desviar das balas o tempo inteiro. Uhum. Quando eu vi aquilo, eu falei, poxa, é isso que a gente faz todo dia, o tempo todo, toda hora. Desviar Uhum. das balas. O... essa charge que viralizou no mundo todo, Aroeira, você foi processado e você mostrava ali, teve uma solidariedade nacional e você mostrava ali escancarava, na verdade, a verdade inconveniente que era aquele governo Bolsonaro. A gente estava falando também nessa outra live que, tipo, tá difícil, inclusive, dormir nesses tempos curiosos, né? Eu não durmo há muito tempo, assim, Pedro, eu não durmo direito. Não durmo Desde direito. muito antes do Bolsonaro? Ah, olha, para falar a verdade, desde que eu entendi a primeira operação, a do mensalão, a princípio não, a princípio eu achava que aquilo era perfeitamente factível, possível, porque é Brasília, é o meio, é assim mesmo, política corrupta. Mas o marxista que habitava em mim pensava assim, tem algo esquisito acontecendo, o que é esse tal do movimento estudantil. Aí, desde então, eu começo a desconfiar. Eu ainda fiz charges, fiz piadas, gozei muito, Zé Disseu, todo mundo, mas depois de algum tempo eu estava pensando, que diacho é isso, na verdade? E as peças começaram a encaixar à medida que reportagens iam aparecendo aqui e ali, que as histórias começavam a ser contadas. Então, existe imprensa, existe mídia, e existe uma mídia alternativa já há algum tempo, né? Então, eu digamos que assim, desde essa época, então, que eu não durmo direito. Desde essa época, desde o final daqueles finais da operação do mensalão, quando eu vi que, na verdade, o governo Lula foi privado, não conseguiram atingi-lo mortalmente, mas ele foi privado de 4 ou 5 das maiores cabeças políticas que o PT tinha naquele momento. Aí eu entendi para que serviu aquilo. E aí eu tive acesso àquela ideia de que a Federação dos Jornais tinha decidido ser oposição, tinha decidido, já que não existia uma oposição coerente no Brasil aos governos populares, e eles, temendo pelo futuro disso, começaram a articular a oposição, e a oposição foi isso. Então, essa combinação de coisas aí foram ensaios para chegar na Operação Lava Jato, que depois foi uma espécie de conluio muito mais eficiente entre justiça, judiciário e jornais do que... E aí, assim, não durmo. Desde então, não durmo direito. Agora, essa charge especial, o filhote predileto, o produto, o alien que saiu da barriga desse pessoal é o bolsonarismo. Não acho que eles tenham planejado o bolsonarismo, não. O fascismo virou uma ferramenta de escolha, mais ou menos naquela época. Não era. Até então, eu diria que esses caras pensavam seguir os meios tradicionais. Mas eles queriam Serra, né? Aí eles depois queriam fizeram Serra, Alckmin. essas coisas. Queria o Aécio fez a ponte entre uma coisa e outra. Ajudou a empurrar a política para o lixo e assim por diante. Mas o Bolsonaro, quando ele convocava o povo, entre aspas, a agir diretamente, sem intermediários, a favor de uma coisa que ele acreditava, isso me pareceu assim, a maior aproximação que eles tinham tido até então com o fascismo na prática. Aí eu pensei assim, pô, os caras pegaram o símbolo, por natureza, do melhor gesto humano que é possível, que é cuidar do outro, que é a Cruz Vermelha, acabou sendo o símbolo do tratamento hospitalar. Acabou virando. Por quê? Porque é um pessoal que vai aonde tem alguém precisando de ajuda médica e cuida. E misturaram isso com o pior símbolo que até então a humanidade tinha conseguido, o pior significado que você tinha conseguido dar a um símbolo, que é a cruz gamada, a cruz suástica. Pobre cruz gamada, que originalmente era uma cruz lá do subcontinente indiano, e assim. Bom, foi irremediavelmente transformada no pior símbolo do mundo. Aí eu tive a ideia de juntar os dois. E vou te contar um negócio. Claro, eu fui processado, então eu tive a reclamação do lado suave. Foi arquivado depois, né? Foi. Mas também recebi um telefonema muito gentil, conversa com a Cruz Vermelha, pedindo para tirar ela disso, basicamente.
É que a treta escalou tanto que eles falaram assim. A treta escalou, eles pediram, por favor. Eu expliquei isso, olha. Vocês têm que lembrar que vocês são símbolo da bondade. Eu que sou um naif, eu acredito, eu sou um símbolo da bondade. E o resto é o símbolo visual, gráfico do mal, e um adapta no outro tão bem que eu não podia não fazer essa chave. Vocês me perdoem. Prometi que se precisasse eu faria algum desenho para qualquer campanha da Cruz Vermelha. Não fiz, mas fiz dos Médicos Sem Fronteira, ou que é alguma coisa parecida. Já é algo. Aroeira, você falou dessa questão do mensalão e me chamou muita atenção, né? Você fez uma charge no dia 6, você publicou, na verdade, no dia 6 de 2025, do Chico e do Paulo Caruso, né? E deixa eu pegar queridos também. Vou botar esses dois queridos na tela. E o Paulo era mais de esquerda, mas o Chico era o cara da charge mais mainstream. E uma coisa que me salta aos olhos, eu te entendo quando você falou assim, eu tirei um pouco de sarro no começo do mensalão, porque aquela máxima do Milor Fernandes é uma redução muito grande, mas a gente tá acostumado, até mesmo dentro da mídia progressista, imprensa é oposição, né, Aroeira? Governo, sou contra. Uhum. Essa era uma ideia anarquista, e no fundo, todo livre pensador é ligeiramente anarquista. Ele escolhe lado também, mas ele é ligeiramente anarquista. E é verdade, eu sou um pouco anarquista. Então, embora eu considere que essa frase merece discussão, porque não existe... Quero discutir ela com você, vamos lá. Não existe o absoluto. Sim. Não existe o absoluto. Isso é uma coisa que a gente custa perceber, mas não existe o absoluto. Então, assim, hoje eu vejo essa frase dentro de contexto, não é assim. Governo sou contra? Não é bem isso. Há muita coisa, muita discussão e conversa sobre a ética de governo ser tão diferente da ética, a filosofia se debruçou nisso, da ética individual. Realmente, quando você tem o destino de milhões, milhares, milhões, às vezes bilhões na sua mão, o que você faz? Você usa as mesmas medidas que você usa para dormir em paz, você com sua consciência, ou você vai usar talvez a coisa do mal menor, a coisa do que menos fere? Há tanta questão ética, é tão difícil o absoluto, Pedro, tão difícil. E é difícil nas ciências da natureza também. O absoluto não existe. Você chega muito perto, assintoticamente, mas não existe. Então, filosofia e ciências duras concordam nisso. O absoluto é um construto, não existe. A partir daí, sua vida fica mais tranquila. Admito que eu durmo um pouco melhor do que eu poderia, porque eu sei que eu tento mesmo, de verdade, tomar uma decisão ajuizada em cima de cada coisa que eu faço, na verdade. Sim. Mas já fiz muita bobagem também. Não, a questão de fazer bobagem ou não, né, Aroeira? É aquela coisa... o absoluto não existe, e tem uma outra palavra que existe que é muito forte, né? Que o pessoal fala muito no meio, entre os chargistas se comenta muito isso, nos humoristas também, a tal da liberdade de expressão, mas tem uma palavrinha que se perde nessas discussões todas, que chama responsabilidade. Poxa. O que você faz tem uma consequência. Tudo tem consequência, sim. Nada é absoluto, tudo tem consequência, e mais uma vez filosofia e ciências físicas concordam de novo. Então, falando desses meus dois amigos, eles tinham posições políticas diferentes da minha, mas assim, eu vi discussões maravilhosas no palco, e vi alguns cenários tão divertidos por conta disso, por conta de opiniões tão diversas, como, por exemplo, uma festa em Brasília, onde a banda dos Caruso estava tocando, eu tocando saxofone lá com o Veríssimo, ao lado fazendo naipe comigo, e a gente tinha um salão, era ao ar livre, mas muitas mesas grandes, e toda a corte de Brasília ali. Nós vamos tocar em Brasília. Isso tem 20 anos. Toda a corte de Brasília tem mais. E aí, a gente fazia uma música, por exemplo, Itamar e Itapior, música sobre Itamar. Aí, uma parte enorme da plateia caía na gargalhada e um pedaço ficava sério. Aí fazia uma música sobre Fernando Henrique, o presidente mulatinho. Aí, uma parte enorme da plateia, outra parte caía na gargalhada e uma outra parte diferente ficava muda, e assim por diante. A gente fez todo mundo rir, mas não ao mesmo tempo, porque a gente bateu em todo mundo ali. Então, há um prazer e há um certo orgulho em você desagradar todo mundo. Eu acho que todo mundo que é jovem já passou por isso.
eu desagrado todo mundo. Eu tenho orgulho disso. Aquela bagunça, né, de uma denúncia que você Realmente vim para faz. confundir, eu vim para ser chacrinha, eu não vim para explicar, eu vim para confundir tudo, e assim por diante. Mas o tempo, e olha, quem usava essa camiseta era o Collor, o tempo é o senhor da razão. O pior é que é. O pior Foi é que com é. ele, inclusive, né? Foi muito. Aliás, cada citação na boca desses cretinos eu adoro, porque o karma gosta de escolher o cara que cita para fazer acontecer com ele. Né? Então, maravilha. Mas aí, o tempo eu vou percebendo isso, tudo tem consequência, eu preciso ser responsável. Levei esporro do movimento negro, levei esporro das mulheres, levei esporro dos LGBTQI+, levei, e uma ou outra vez tentei resistir, mas com o tempo também aprendi que 99,999% de chance do cara que reclama ter razão. A pessoa que reclamou tem razão. Tem. Especialmente quando a gente está falando de gente que historicamente é alvo de piada, etc, etc. Político, não. Historicamente é alvo de piada, mas acho que aí a meritocracia vale. Políticos, em geral, merecem, até porque é uma profissão ingrata, difícil, onde você precisa até mentir. Você precisa fazer coisas que você, no seu caráter privado e individual, não faria, mas como político você precisa fazer. E é muito melhor do que a alternativa, Pedro, que é um voar no pescoço do outro e sufocarem os dois. Sabe Sim. como? O explorador de outra galáxia descobriu o fóssil de dois caras agarrados no pescoço um do outro. Pronto. Foi bom, mas não foi. Então, a política, apesar de ser um negócio que os Caruso até fizeram uma música, porque o Paulo Betti falou uma vez, assim, o Paulo Betti falou, o Paulo Betti avisou, fazer política é que nem fazer cocô. Mas isso, sabe, isso eu sei desde o tempo do Lacerda, não se faz sem meter a mão na mesa. É isso. Fazer política é isso. Mas, assim mesmo, admiro quem tem o estômago, a coragem, a disposição para fazer do lado certo, porque sem ela, ferrou tudo. Ferrou tudo. Sem a política é a guerra, né? A política só tem lei do mais forte, a única lei que só. Sem a política é a festa da cueca. Festa da cueca suja. Cara, o cara ele foi o principal herói dessa mídia burguesa toda e estava botando espiões para filmar Desembargador. Aqui, ó, vou falar em voz baixa para não levar ferro de diplomacia. Mas nós temos Duque de Caxias como herói. É verdade. Nós temos Duque de Caxias como herói. Então não é de se espantar tanto assim. Não. Aqui entre nós só. Nós e todo o público de quase 2 milhões de inscritos no Meteoro. Mas é verdade isso, né, Aroeira? O país que tem Duque de Caxias herói, não dá para reclamar, né? De Bolsonaro. Poucos países não têm imbecis como heróis. Poucos países. De Colombo a Duque de Caxias, passando por Moro. Tem muito filha da... né? Tem. Eu gosto dos portugueses, que eles têm estátua de Camões. Isso já é uma coisa assim, apesar dos crimes, enquanto eles torturavam, rasgavam, os corações choravam, como diz na música. Então, assim, já gosto um pouquinho melhor, porque pelo menos o herói deles é escritor. E acho que os franceses também têm isso em alta conta. Né? Aquele negocinho, que general, que a gente gosta mesmo é de escritor. Mas, no geral, heróis são construções que estão servindo um papel. Vamos ser sociológicos, né? Estão servindo um papel e servem. E geralmente não são essas bonanças todas, não. Não são mesmo. Normalmente não são. É muita decadência. E, ao mesmo tempo, é generalizado. Aí, uma coisa que eu ia te perguntar, Aroeira. Ano que vem, a gente provavelmente vai... não quero cantar a vitória antes da hora. Vai ser uma eleição difícil. Provavelmente a gente vai ter as Big Techs contra a gente vai ter uma extrema-direita se reorganizando. Mas como é que a gente lida, então? É fazendo mais charge, é fazendo mais humor ou se desesperando um pouco? Porque o projeto da dosimetria, neste momento que a gente está gravando a entrevista, já passou aí na CCJ do Senado, parece que vai voltar na Câmara, tem uma grande chance de... agora ele vai para o plenário, né? Ele vai para o plenário do Senado. Ele vai para o plenário e depois volta para a Câmara. Acho que parece que esse volta para... Mas isso, assim... A gente tem sobressalto o tempo todo, Pedro. E eu estou tentando me treinar
a não me sobressaltar o tempo todo, porque, calma, as coisas todas têm um lançamento e uma trajetória. Pode ser parabólica, pode ser hiperbólica, se perder no infinito, acontece naquele negócio todo, pode pular para fora, pode ser. Tem muitas maneiras disso acontecer. Então, até agora, com todos os tropicos, as coisas seguiram mais ou menos dentro de uma faixa de relativa segurança. Digamos assim, a sociedade como um todo, de várias maneiras diferentes, foi barrando um grande desastre aqui, outro acolá, um ou outro passam, a gente volta e meia leva um debaixo das pernas também, acontece. Mas, no geral, a gente tem conseguido equacionar bem. Então, vamos ver como se equaciona essa tentativa. Essa é a 245ª tentativa de golpe só nesse ano, digamos assim. Mas desde que começou o governo Bolsonaro, vamos lá, desde o mensalão, que a gente foi aumentando o número de golpes, quer dizer, a gente foi diminuindo a distância entre as tentativas de golpe, diminuindo logaritmicamente, quer dizer, vai diminuindo mesmo, vai ficando cada vez mais rápida, intensificando a frequência com que as tentativas de golpe ocorrem. E agora, praticamente todo dia tem uma, talvez duas tentativas. E olha que nós estamos no mês de festas, normalmente todo mundo já teria parado a essa altura do campeonato. Estava lotando a Paulista, né? Então, a gente lotando a Paulista e os caras lotando o caminhão de lixo lá em Brasília, praticamente. Assim, mas não parou de acontecer. Estamos em dezembro, então vamos com calma aí. É só o ano que vem que as consequências vão ficar tão abertas. Mas, por exemplo, a investigação do Moro não vai ter feriado. A Polícia Federal não tem feriado. Eles têm turnos. É muito diferente de outros tipos de trabalho. Eles têm turnos. Eles vão continuar trabalhando. Então, se eu fosse o Moro, eu ficaria preocupado, porque, olha, se eu fosse qualquer extremista da direita hoje, eu estaria muito preocupado, porque minha liderança está na cadeia. Barata voa no meio, ninguém sabe quem é o candidato. Até agora, todo mundo está tendo que baixar a crista para um sujeito chamado Flávio Bolsonaro. Olha a situação desses caras. Nós estamos muito bem. Nós estamos passando um Natal bem tranquilo. Então, eu não vou ficar sobressaltado por enquanto. Esse projeto já teve a recusa do relator dele, não do presidente da comissão, mas e assim por diante. Ele é uma jogada, uma tentativa de fazer uma semi-anistia disfarçada, mesmo, etc, etc. E os caras estão tornando mais fácil para a gente explicar isso para a população. Ok, aceito. Eu aceito o argumento, como diria o Paulinho da Viola. Você sabe que esse samba foi feito por Benito de Paula, né? Ah, é? Aceito o argumento. Porque o Benito, puta músico, grande compositor, ele punha piano, bateria, um montão de coisa, punha esse arranjo normal, não é comum em música, né? Você botar piano, bateria, baixo, tudo mais. E o Paulinho pede a ele para não alterar o samba tanto, porque o pessoal do cavaco, olha que a moçada está sentindo a falta do cavaco, do tamborim, do pandeiro, quer dizer, coisas que ele tirou do samba. Nada contra. Mas eu acho bem humorada a discussão e gostei de lembrar disso agora. Mas você vê, cara, eu não vou me preocupar muito mais, não. Eu estou argumentando sempre, estou vendo que, à medida que o tempo passa, um pouco de juízo, um pouco, mas vai chegando em cabeças que têm poder. Vamos dizer assim, Kassab, esse pessoal do Centrão, eles não são suicidas. Eles talvez acham uma boa chance de se desamarrarem em termos programáticos e até laços mais próximos de articulação política do bolsonarismo. Por exemplo, o Kassab, o pessoal fala do Ratinho, maravilha, mas para o Ratinho ser o candidato à presidência, tem que levar em conta que há articulações regionais que envolvem, inclusive, o PT com o partido do Ratinho. Quer dizer, a política real é mais complicada do que o pessoal. E o único lado que tem um candidato até agora somos nós. E é um baita candidato. Pode. Então, nem acho que é tanto otimismo seu enxergar que, assim, temos boas chances no ano que vem, sim. Acho que tem. Sim. No executivo, né? O que sempre dá o temor é o legislativo. E uma coisa que eu ia te perguntar, você fala com muito carinho e porque você é um cara talentoso, toca até hoje na noite, a gente sabe quanto é puxado, né, Aroeira? Às vezes eu te convido e você fala, cara, eu vou tocar hoje, não tem
não tem como. E aí eu te fazer duas perguntas. A música, porque o desenho, assim como o texto, está muito conectado com a política. A música é a tua válvula de escape, a música às vezes envolve a política. E o que você acha de músicos que conseguem ser reacionários? Nem vou citar nomes. A música, ela paga parte das minhas contas, então eu trabalho também. Uhum. Ela é válvula de escape, mas também o desenho é. O desenho é uma válvula de escape, assim. Ele tem várias fases. Eu bolo a charge, penso e tal, ou eu faço uma capa discutindo com um coletivo, com um grupo de pessoas e tal. Uhum. Mas também, na hora que eu estou desenhando, o puro exercício dessa atividade é um escape. Então, eu estou tocando uma canção qualquer, assim, eu estou cantando ou estou improvisando no saxofone, aquilo é uma experiência de entrar num espaço de descanso, né? Mas, por outro lado, assim, o repertório que a gente faz, ele é extremamente político. Não só em letras explícitas, às vezes, e às vezes não, mas porque a poesia costuma ser muito política. Política em vários sentidos diferentes. E, além disso, as músicas que a gente toca, geralmente, eu conto muitas histórias das músicas, elas remetem também a questões políticas. Então, de certa forma, é também uma prática política. Até em um dos lugares onde eu toco, muita gente do 247 que eu trabalho costuma aparecer por lá e tal. Que legal. Bem divertido também. Por outro lado, assim, músicos e artistas, não é só literatura, a arte também tem reacionários impressionantes, produzindo obras seminais, geniais, inacreditáveis. Então, o que eu posso dizer? Lamento muito pela pessoa ser o que ela é, assim, poxa, mas que obra impressionante, que obra impressionante. Eu não deixei de ouvir, ou de apreciar, ou até de conversar com alguns dos músicos. Alguns dos músicos que eu conheço que são reacionários. Outros são conservadores. E, olha, os últimos tempos têm sido didáticos. Eu vi muita gente de reacionário passou a ser apolítico. Eu acho que essa redução é igual quando você tira o excesso de gordura de um pedaço de... Entendeu? O cara que vai fazer Ele não mal, fala mais daquilo, né? Porque o negócio foi não fala mais, e, de certa forma, você vê que a pessoa ecoou de verdade em alguns quesitos, e aí você nota que ela é gentil com o cachorro, com crianças pequenas, e fala assim, bom, não é um ser humano irrecuperável, então. Aquelas coisas, pelo menos ela é boa em algumas coisas que importam muito, né? É importante tratar bem o cachorrinho, o garçom. É importante. E, além disso, eu faço uma força danada para não demonizar o meu inimigo. Mesmo quando ele é o maior fela que apareceu no universo, mesmo quando ele é Galactus, o devorador de mundos, assim mesmo, eles todos têm história de origem, né? Só para lembrar, todos os vilões têm esse bate-papo agora tá bastante Marvel DC agora, a gente tá falando de origem. Todos eles têm, quer dizer, mas é normal. Há uma tendência de humanizar. Enquanto você demoniza, há uma tendência de aparecer alguém e falar, eu quero humanizar esse demônio aí, pera lá. Porque nós somos do contra também, né? Somos. De certa maneira. Então, sempre aparece o dissidente. Então, agora, sinceramente, assim, eu converso com gente de todo espectro. Eu tenho afeto real por gente que eu sei que pessoas, amigas minhas, não têm a menor paciência. Eu conheço pastores da Igreja Universal que acreditam piamente que Lula é o demônio encarnado e que fazem aquela... E assim mesmo, eu sei que essa pessoa, ela vive, eu sei por que razões ela chegou a essa conclusão, eu conheço algumas coisas, eu não consigo ser assim. Não consigo ser desse jeito, mas também não quer dizer que eu sou santo, não. Quer dizer que tem horas que eu fico muito irritado também. Eu só evito porque também não funciona, Pedro. Se é uma coisa que não funciona, você virar para uma pessoa e dizer assim, você é um imbecil e eu vou provar isso para você. Essa pessoa jamais perfilará ao seu lado. Nunca na sua vida você vai conseguir que ela apoie o que você está dizendo. Então, pensar, né? Eu já andei com amigos que saíram fazer campanha nas eleições PT e eu pensava assim, vamos perder 8, 10, 15 votos hoje, porque eu conheço esse meu amigo.
Eu sei como ele faz campanha. Eu sei que ele agarra pelo pescoço. Nós vamos perder voto. E às vezes é fundamental você ganhar voto, você não comprar algumas brigas. E você está falando da questão da mitificação, eu ia até te perguntar uma coisa. A família Bolsonaro e o Bolsonaro, isso dá para perceber pelas atitudes deles, vocês nem precisam ser próximos, só ver pela timeline das notícias. Você vê que ele tentou esforçadamente, nesse processo agora que culminou na prisão dele, imitar o Lula. Só que não deu certo. Não deu. Porque o Bolsonaro jamais será o Lula. E aí eu não tô nem demonizando o Bolsonaro, tô falando exatamente o tamanho que ele tem. Porque o Lula tem uma coisa em comum com o Bolsonaro. Eles falam linguagens que as pessoas entendem. O Lula sabe falar e o Bolsonaro também. A diferença é que o que o Bolsonaro está vendendo é uma coisa que, quando você para prestar atenção, isso é um horror. Isso é um horror. E o que o Lula está vendendo, você fala assim, caramba, se eu tirar a raiva que eu tenho, blá, 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 tirar tudo da frente, pô, esse negócio é bom, isso aqui é decente, isso aqui até que me interessa. No final das contas, sou eu que pago o pato por não ter isso aqui. Então, é por isso que eu acredito na conversa, não é só porque eu quero ganhar o voto, mas eu acredito que é mais fácil você realizar projetos que têm hegemonia na sociedade. Aliás, Gramsci na cabeça, né? Não é possível realizar projetos sem ter hegemonia. Você não faz acontecer, senão é ditadura. E ditadura tem rachadura o tempo inteiro e costuma cair, acaba caindo. Então, eu, pessoalmente, acho que é melhor convencer as pessoas. O convencimento, o Gramsci, na verdade, é fazer aquilo, né, Aroeira? Sendo bem sincero, tudo aquilo que o Olavo de Carvalho falava que a gente fazia, né? Ideologizar as escolas, doutrinar os esquerdistas, que a gente não vê nada disso. A gente é a pior infiltração ideológica que tem. E, no entanto, é o que você falou, a gente devia fazer um pouco mais isso. Perdemos algumas oportunidades, admito, nós perdemos algumas oportunidades. Mas também tivemos bons momentos. Uma coisa feita, por exemplo, a Marcha do Prestes pelo Brasil, isso fez corações baterem forte no país inteiro, gerou coisas que depois se transformaram em teologia da libertação, depois se transformaram em PT, depois se transformaram... Gerou coisas dessas, esse romantismo que a gente tem que ser também incentivado. Eu acho que parte do nosso processo político tem que ser romântico. Mas a outra parte tem que ser raciocínio, a razão, a lógica e o convencimento. Você chegar nas partes da sociedade que realmente vão mover a sociedade e fazer ela se mover. Isso até que esse governo é bem... Eu acho que é o mais maduro dos 3 governos Lula. E eu considero que é o mais maduro dos 5 governos populares que a gente fez. 4,5. Sim. 2, 4. 2 do Lula, agora então, 3º, e 2 da Dilma. 5,5. 5,5, né? Acho que seria isso. Não, e dizer uma coisa, não é de cada um dos governos, mas tem um grande legado que o Lula vai deixar e não há coisa que apague, que é a transferência de renda na valorização do salário mínimo e o Bolsa Família, né? Isso não muda. Essa foi difícil até para eles. Eles tiveram que remanejar, mudar o nome e ir tirando aos poucos, porque eles não puderam. Então, você tem coisas que você pode enfiar na memória coletiva, na memória ancestral. Tem coisa que você pode enfiar. Mesmo que os caras queiram, mesmo que subrepticiamente eles tentem trazer de volta situações análogas à escravidão, mesmo que isso aconteça, é difícil alguém ver, embora exista gente que fale isso, é difícil alguém virar e falar, eu quero voltar ao período que a escravidão era legal. É difícil. Existe gente nos Estados Unidos falando isso. Existe gente falando isso lá. Então, acredito que vai aparecer aqui também, porque o pessoal aqui gosta de imitar. Considerando que a gente gosta de imitar, né? Pô, gosta para dedéu, então é possível que isso apareça aqui também. Mas é muito mais difícil. Eu quero dizer que tem certas coisas que fica mais difícil arrancar das mãos da população. Era lá. Então, tudo que a gente faz tem efeito positivo no final. E esse governo está sendo o mais maduro. É 4,5 mesmo. A gente teve 4 governos, são 3 do Lula e 1,5 da Dilma, tadinha, que ela foi retirada antes. Uma sacanagem da Dilma, né? Ela governou bem, mas foi também um momento áureo daquela oposição
que os jornais resolveram fazer. E tem que levar isso em conta também. Sobretudo depois da reeleição, né? Foi aquela vitória com gosto de derrota, né? Foi quando o Aécio começou a agir. O Aécio começou a agir e, de certa forma, a imprensa viu ali o gancho, a oportunidade. Tornar ilegítimo o governo. Tornar ilegítimo o governo. Então, mas, no geral, 4 governos e meio, e esse é certamente o governo mais maduro. A experiência do Lula ajudou muito nisso, mas é o governo mais maduro. É maduro. Então, acredito que, sim, que se a gente fizer um governo mais um governo, vai ser para consolidar esse tipo de coisa e deixar essa impressão mais duradoura. E aí, sim, vamos ver as novas lideranças. Eu sei que a parte da esquerda dizendo que a gente não está preparando gente para 2030, mais 2026, mas eu acho que sim, de certa forma estamos também preparando. Tem muita gente muito competente, muito organizada, e se tivermos mais um governo, eu acho que podemos ter, a tendência é ser um governo melhor. Aí a gente cai na questão do parlamento. Você falou nisso, eu vou dizer, eu não tenho a menor esperança de grande melhora. Mas eu acho que se a gente bota gente esperta, competente, com capacidade de conhecer o regime, se a gente bota gente como era o Genuíno, ou como era o Zé Disseu, aliás, se você quiser voltar no parlamento, você começa a ter também um reforço muito bom. Mesmo sendo minoria, o problema é o Senado, mas eu já até falei hoje na live, eu não acho que essa moleza toda, Pedro, mesmo ganhando o Senado, sair arrebentando as estruturas do país. Não é essa moleza toda, não. Os caras estão achando uma coisa e não é assim. O Gilmar Mendes já deu recado, né? Gilmar já deu um recado mais de uma vez. Há maneiras do Supremo se defender. O Supremo é um bicho espinhudo. Vocês vão com muita vontade. Aliás, lembra que há algum tempo atrás o pessoal dizia que um cabo e um soldado não precisavam nem de um jipe. Eu que gostei de desenhar o jipe, mas não precisava nem de um jipe. Bom, tomaram papudos, levaram o troco? Levaram. Bastava um cabo e um soldado, pois um capitão e um bocado de general tentou fazer a mesma coisa e não deu. Não deu. E o autor da frase viajou para os Estados Unidos, pediu ajuda para o presidente dos Estados Unidos. E fugiu, não ficou. Porque como ele já falou várias vezes, se ele pisar aqui, ele é preso. Ele está sendo procurado, ele tem um mandato em cima dele, ele está sendo investigado, existe um processo, ele é réu. Então vamos com calma aí, moçada. Então, assim, não acho que seja um desastre, mesmo sabendo que o Senado e a Câmara são complicados. Eu estou cada vez mais convencido de que não é um desastre. O Executivo é a peça fundamental aí, porque é ele que aponta as políticas públicas para um lado ou para o outro. É ele que aponta. O que a gente precisa é do Supremo mantendo a Constituição funcionando e a gente consegue. E se o Supremo sabe se defender, não vou ficar aliviado, porque esses caras todo dia, eu não sei qual é o de amanhã, mas amanhã tem, Pedro. Amanhã tem mais uma novidade no nosso corpo. Mas até agora o Supremo soube se defender. A gente vai fazer um esforço para melhorar um pouquinho a nossa participação numérica na Câmara e no Senado, mas eu não sou um grande otimista em relação a isso, porque isso está ligado a coisas tão velhas na política brasileira, esse municipalismo de séculos, não é nem de décadas, de séculos que o Brasil tem, que é difícil mudar isso da noite para o dia. Eu acho que assim, o próximo governo Lula vai ser de muita conversa com o prefeito, eu defendo isso, conversa com o prefeito. Não conversa com o governador, não, conversa com o prefeito. Esses governadores que eles são mais, inclusive, é bom para ir criando aquele caldo. Difunde, espalha melhor o que você está dizendo. Sim. Então, conversa com o prefeito. Aroeira, você falou bastante da esquerda, do futuro da esquerda. Queria saber a tua opinião sobre... Porque a gente já falou de Moro, Bolsonaro, e faltou uma cabeça dessa besta da extrema-direita que tá botando as asinhas de fora agora. O MBL conseguiu criar um partido, e uma reportagem do Thiago Suman agora dá conta, e eu olhei, inclusive, nas redes sociais, um influenciador do MBL chamado Miguel Kazan teria influenciado o silenciamento do padre Júlio Lancelotti. A gente tem que começar a se preocupar com essa... Não é gurizada, já tem mais de 40 anos, né? Mas eles podem ser um problema? Eu acho que eles como eles são todos meninos Todd, né? Criados a Todd, como se diz antigamente,
os contatos deles nesse grupo operacional da elite, que é a classe média, ajuda os caras. Os caras têm penetração nesse setor aí. E classe média pode não ganhar a eleição, mas como ela atrapalha? Ela perde a eleição. Ela ajuda a gente a perder a eleição com facilidade. Esses caras são perigosos. São sempre perigosos, porque eles são menos estúpidos e grosseiros do que o bolsonarismo cru. Eles são o bolsonarismo sofisticado, eles seguem basicamente uma cartilha similar à do Olavo de Carvalho, mas leram alguma coisa, estão meio abestalhados ultimamente. Eu acho que assim, os fundadores leram mais do que os seguidores atuais, que leram mais do que os que virão depois ainda possíveis. Estão numa curva descendente e, portanto, fazendo mais bobagens agora. Mas viraram partido, vão ter uma representação própria, não precisam depender do Centrão diretamente para conseguir estar lá dentro. Nem sei se o objetivo deles é passar projeto, mas o objetivo deles é continuar fazendo o que eles fazem na rede, criar adeptos para esse coacheirismo, que eles são a versão coach do bolsonarismo. Então, coacheirismo é onde, por exemplo, aquele coach que disputou São Paulo se sentiria à vontade num partido como esse, por exemplo. E que ele ameaçou mesmo ali, cometeu crimes em série contra o Guilherme Boulos, e ele criou meio que uma coisa... Eu não estou levantando a bola do Pablo Marçal, gente, mas isso eu sempre alertei sobre ele, Aroeira. Esse cara cria modelo. Cria modelo? Claro que cria, gente. Ele não é um imbecil. Não. Só é um filho da... Mas ele não é um imbecil. Ele tem as técnicas e as táticas dele, tanto é que esse cara se movimenta de lá para cá e ainda não está encanado. Não. Já devia. Não encanado não é de apaixonado, gente, é preso mesmo. Hashtag só o quadrado. Só o quadrado. Que o mestre dele, o Bolsonaro, já está encarando. Já tá. Mas ele, assim, ele elogia o Bolsonaro, mas ele não é bolsonarista. Ele elogia o Centrão, mas não é... Ele elogia o Lula. Ele elogia o Lula, mas longe dele. Ele, basicamente, ele chupa. Ele é um vampiro que vai chupando o que cada um tiver de interessante. Ele adota para ele como tática, como método, como estratégia. Então, esses caras são sempre perigosos. E eles têm uma parcela da população, vamos dizer, do eleitorado mesmo, porque basicamente é uma questão de disputa de poder. Sem poder, a gente está ferrado, porque os caras cortam todos os direitos, pegam 200 anos de história e enfiam no lixo. Com poder, a gente pelo menos mantém a queda de braço. Então, ter o poder é importante. E eleitoralmente falando, esses caras são poderosos e perigosos. Eles elegem gente. O bolsonarismo é poderoso e perigoso. O Centrão é poderoso e perigoso. Nossa sorte é que eles estão rachados no momento. Então, por isso que eu acredito assim, é difícil para eles a unificação do executivo, mas é mole para eles a desertificação do parlamento. Para eles isso é mole. Desertificação intelectual, né? Quer dizer assim, transformar aquilo numa tábula rasa de estupidez, para eles é fácil. Eles vão manter maioria. Tenho certeza disso. Exatamente. Aroeira, meu querido, espero que esse seja o primeiro de muitos papos. Eu quero te trazer mais para cá para a gente... Um beijo para as meninas, que eu gosto muito. Elas mandaram um beijo para você também, já transmiti. Pô, fantástico, gosto muito dessa ideia de cortes que vocês tiveram. Gravar ao vivo, né? Adoro gravar ao vivo os cortes, porque assim, você erra e continua, tudo ao vivo. Isso para mim, é muito mais saboroso do que o negócio completamente asséptico, completamente sala de hospital. Sala de hospital é muito bom dentro do hospital. Mas fora dali, eu gosto da humanidade sendo ela própria. Não, inclusive, a gente teve um debate na última live, não sei se você assistiu, o final do ano, eu falei, a Ana vai me demitir em qualquer momento. Eu virei assim, ela falou, não, obviamente vocês preferem panetone. Eu falei, time chocotone aqui. Aí eu liderei um motim, porque a gente descobriu que a maior parte da redação é pró-chocotone. Eu falei, para eu vencer no segundo turno, a gente vai jogar uma enquete agora no chat, e no chat, depois de 1.100 votos, o chocotone ganhou de novo. Ganhou do panetone? Ganhou. Eu sou tradicionalista, em geral, eu vou naturalmente para o lugar onde está o panetone, mas eu nem posso mais comer essas porcarias, mas eu vou comer. Tá certo. Então, vou falar para Ana que você é time panetone para ela ficar feliz. Assim, de certa forma, eu tô historicamente conectado ao panetone, não tem como evitar.
Às vezes em que eu comi, isso era panetone. Tá certo. Então, Aroeira, querido, Muito bom, feliz gente. ano Adorei. novo, se a gente não se falar Feliz de ano novo. para vocês, Feliz Natal e tudo de bom. Hanukkah e tudo mais que tem direito. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar? Não, sim, eu nem lembro direito o que você perguntou, a gente vai conversando. Sabe Vai que indo. basicamente, eu sei que basicamente nós falamos das mesmas coisas, assim, Sim. porque são as coisas que interessam a todos nós, o futuro do país e tal. Uma outra coisa pessoal, por exemplo, que eu gosto de panetone, tá bom, Ana, tranquilo. Você falou a Eu sou respeito dos libertário. sentimentos das pessoas. A Ana defende aqui muito que o jornalismo é uma prática subjetiva. Você concorda? Concordo, sim. Não dá, porque a objetividade é uma coisa que depende de coisas como absoluto. Você vai usar, você vai se aproximar demais de ideias desse tipo. A subjetividade, também não quero relativizar tudo. Não quero dizer que tudo é por ali. Porque aquele negócio que a gente falou, há limites para a liberdade, há limites para tudo. Mas eu acho que o jornalismo não pode ser brutalmente objetivo. Ele tem que lembrar que você é um ser pensante, ciente, senciente, falando de outros, basicamente, que estão passando por coisas que você poderia estar passando. Não é possível não ser subjetivo nesse momento, né? É igual a tal neutralidade jornalística. A PQP, esse é um negócio que nunca existiu e jamais existirá. Tá certo, hein? Tá certo, então, meu querido. Um abraço, um beijo, bom. Beijo, Ana, beijo dos meninos. Até mais, tchau, tchau. Renato Aroeira aqui do Meteoro Brasil, gente, fazendo história, e vamos aqui de créditos de vinheta final. E, aliás, eu me perdi aqui com a vinheta. Onde é que está a vinheta, Pedro Zambarda? Acabei de achar. É isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês nessa entrevista. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.